Eu gostaria de trazer 3 mulheres aqui para falar um pouquinho, bem rápido também, do feminicídio e de abuso que elas sofreram. Tem alguém aqui que sofreu abuso? Me contou. Tem umas 3 mulheres, doutora Alessandra. Doutora Alexandra. Cadê a outra mulher? É você? Vem então aqui. Olha lá. Ela vai falar o que é passar uma dificuldade muito grande nas mãos de um homem querendo matar, querendo seduzir, estuprar. Isso não é fácil, né? Mas hoje nós vamos arrancar um monte de coisa desses homens sobre feminicídio. Vem cá. Quem vai falar primeiro? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Bom, eu achei incrível a atitude do tema, né, desse encontro, além da gente comemorar a 13ª edição da revista, né? E a Darcy, ela é maravilhosa, né? Ela realmente é uma pessoa humanizada. E o que eu queria deixar bem ressaltado aqui é sobre algo muito importante. Eu até trouxe uma colinha aqui. Até vou fazer uma brincadeira aqui, né? Depois do Covid, a gente fica como com a memória, gente? Não é? Então, eu precisei da colinha. Eu queria passar alguns números importantes aqui para vocês, que talvez vocês não tenham conhecimento bem rápido, né? São aproximadamente, pessoal, eu vou falar de um tema que é o casamento infantil. Vocês sabiam que são 12 milhões de meninas afetadas no mundo por casamento infantil? Vocês sabiam que no Níger existem meninas que casam-se aos 6 anos de idade? Para nós, aqui no Brasil, isso é pedofilia, né? E, infelizmente, tem acontecido cada dia mais esses episódios. Eu vou falar algo que aconteceu comigo aos 10 anos de idade. Aos 9 anos de idade, eu era órfã de um pai maravilhoso que cuidou de mim. E, aos 10 anos de idade, minha mãe precisava trabalhar e me deixou num local onde ela se sentia segura. Foi lá que aconteceu o abuso na minha infância. Hoje, eu, como neuroterapeuta, eu afirmo a vocês, uma invasão em uma criança aos 10 anos de idade muda completamente o rumo dessa criança. A gente tem invasões em vários campos do nosso cérebro, principalmente essa criança em idade de formação intelectual e neural. Então, o que eu iria dizer aqui, Darcy, porque acho que é importante, né? Além da gente falar sobre a violência contra a mulher, a gente não pode esquecer das nossas meninas. E tem acontecido, gente, tem acontecido no Brasil inteiro. E elas são invadidas, abusadas. E isso faz com que essa menina, quando cresce, ela vira uma mulher que provavelmente vai ser uma presa fácil para um narcisista, para uma pessoa dominadora e que vai continuar esses abusos intelectuais com ela. Então, eu queria deixar aqui um recado muito importante. Cuidem das suas meninas. Cuidem, para que elas não tenham o mesmo destino que eu tive aos 10 anos de idade. A única diferença nisso tudo é que eu tive uma palavra muito importante que invadiu a minha idade, a meia-idade, e eu consegui ressignificar tudo isso que eu vivi. Então, eu peço a vocês, olhem para suas meninas, levem em terapeutas, em psicólogos, cuidem delas. E todo lugar que você acha seguro, muitas vezes não é seguro. Tá certo? Muito obrigada pela oportunidade, minha linda. Gratidão imensa. Muito obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Tuca Duarte.
Eu sofri abuso na infância e quando eu comecei a me envolver, me relacionar, para resumir, eu fui vítima de violência doméstica por mais de 10 anos e eu não me identificava como vítima porque eu não sofria agressão física. Mas eu sofria todas as outras, psicológica, patrimonial, sexual, porque a mulher casada também sofre abuso sexual, quando a gente não quer e é obrigada a fazer algo que não quer. Então, todos esses outros abusos eu sofria. E quando eu identifiquei que eu era vítima de violência doméstica, eu busquei ajuda, eu busquei apoio, e depois de 1 ano que eu saí do ciclo da violência, eu idealizei um projeto, uma roda de conversa com mulheres, porque eu pensei, se eu passei por isso por tantos anos e eu não me identificava, mais mulheres estão passando pelo que eu passei. Hoje, eu tenho uma associação de mulheres que se chama Potência Feminina. Quem quiser saber mais, entra lá no Instagram, @PotênciaFemininaSP. Começou com 4 mulheres, hoje nós somos 517 mulheres. E a nossa bandeira é: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, uma puxa a outra. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Agora nós vamos a Alessandra, ela vai falar 1 minutinho também, né? Que ela está sofrendo violência doméstica, o que não é fácil. Eu sei da história dela, é muito difícil, mas é uma guerreira. Obrigada, gente. Obrigada até pela oportunidade que até sirva de exemplo para vocês, né? A gente não precisa apanhar, tá? A gente não precisa apanhar. Se ameaçarem a gente, ameaçar de bater, já é motivo para você fazer um BO. Porque a pessoa começa ameaçando, daqui a pouco ela bate. Tá? E o que aconteceu foi que eu tinha acabado de voltar, quer dizer, eu tenho problema na coluna, eu sou inválida da coluna, muita gente não sabe, mas eu me recuperei bem com 4 anos e meio de fisioterapia, graças ao fato de eu ser atleta, de eu ter sido atleta, campeã paulista de natação. Então, o que aconteceu foi que, por dinheiro, infelizmente, na minha família, meu irmão me ameaçou, me bater, né? Tirou a alimentação minha, da minha filha, na casa, controlou minha mãe, o dinheiro dela, e começou a ameaçar, me bater. E eu não podia apanhar, né, gente? Depois de 4 anos e meio de fisioterapia, voltando para o mercado de trabalho, começando a fazer o doce de gelé para se levantar, ele jogou tudo fora. Ele jogou os potes que a comunidade doava para ajudar a igreja, a creche. Então, eles tinham esse costume, a comunidade doava os potes para minha mãe, minha bis, encher e ajudar a igreja, né? Que foi assim que começou. E minha mãe parou na pandemia, né? E o meu irmão começou a ameaçar, colocou no WhatsApp lá: olha, vamos vender tudo que é da mamãe, vamos começar para aquela casa lá. Eu, oi? Não, ninguém vai vender nada dela, ela está viva. E me postei assim perante meus 2 irmãos. Aí eles me tiraram do WhatsApp e começaram a fazer centenas de contratos, né, para eu ler. Eu lia junto com o advogado. E aí, até que um dia ele veio para cima, foi até a casa da minha mãe e começou a jogar tudo que era meu fora da minha mãe. Literalmente, eu fiquei filmando e tal. E aí, ele assumiu a conta financeira da minha mãe, tirou nossa alimentação, falou: daqui para frente, quem manda sou eu que compro comida, vocês vão comprar e comer aquilo que eu der. E, passando por isso, e ele ameaçando me bater, pedi ajuda para o pai da minha filha. Como ele era um tenente-coronel da Polícia Militar, aposentado, especializado em sequestro e amigo de sequestrador, e ele veio me ameaçar assim na minha cara, xingando e falando assim, babava na minha cara quando ele falava. Então, dava vontade de se defender, de bater, mas eu sabia que eu estava lidando com uma pessoa perigosa. Tá? Depois de tudo, vários meses com ele lá, e tendo que sair da casa, eu fiquei 1 ano para tentar me recuperar e retornar à casa para lutar pela minha mãe, que tinha sido hospitalizada por falta de alimentação, porque, para mim, ele aplicou aquela técnica de síndrome de Estocolmo, quando você tira a alimentação da pessoa aos poucos e vai falando outras coisas, ela acredita em outras coisas, e ele virou o herói, e ela quase morreu sem comida. Enquanto minha mãe falava para ela: olha, minha irmã falava: olha, você está assim,
com sono, cansada, porque você tem baixo sódio, porque você toma muito remédio, bebe muita água. E aí você vai muito no banheiro, porque você está assim. Enquanto isso, ela desfalecendo. Aí a empregada me chamou numa emergência, levei ela para o hospital, ele largou ela no dia seguinte no hospital, porque ele não deixou eu levar no dia, infelizmente. Enfim, vários BOs, câmeras filmando eu nua, minha filha de toalha, passamos por várias situações, a justiça tirou ele da casa. E eu recomecei a trabalhar com os doces e com a geleia. O que eu quero dizer é assim, eu foco no trabalho, e é isso que eu quero que, se um dia acontecer com vocês, vocês façam isso, porque tem que focar em algo e não ficar pensando naquilo o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, tem que fazer BOs e não precisa apanhar. Não precisa apanhar. Graças a Deus, a Lei Maria da Penha te protege se a pessoa te ameaçar. E ele queria que eu reagisse para ele acabar comigo, ou com o pai da minha filha. Né? Então, eu tive muita psicologia com o pai da minha filha para não ter problemas, porque era muito sério isso. E tive também muita psicologia com ele. E até hoje eu enfrento isso, porque ele não pode chegar a 800 metros de mim, e faz alguns meses que ele está a 550 metros de mim. Né, no local onde eu faço degustação, que é o Empório Ferreira, na Augusto Tolli. Ele se colocou lá, alugou um apartamento para minha mãe e está lá com ela, 550 metros de mim, pura provocação, querendo que eu fale para minha mãe que ela não pode ficar lá, que eles não podem ficar lá. Mas eu não vou falar isso, porque eu, apesar da justiça falar mantenha o contato, não mantenha o contato, corte, né, eu quero deixar uma brecha para ela pedir socorro para mim. Né, e ela quase, eu suspeito que ele tentou envenená-la. Então, enfim, é isso. Meu conselho é, façam BO, lutem como eu faço e foquem no trabalho. E não deixem ninguém bater, pelo amor de Deus.